Todos tiveram uma boa Páscoa, espero que sim. E de verdade, muitas vezes, como nós interpretamos a Páscoa, como nós olhamos para isso, determina muito a caminhada da nossa fé com coragem, com convicção, com posicionamento dentro do reino de Deus. A Páscoa não é algo que fizeram ou que um evento que aconteceu onde uma batalha aconteceu e essa batalha, o mal parece que prevaleceu. Mataram o nosso Senhor Jesus, crucificaram o nosso Senhor Jesus. Ao contrário, essa é uma mensagem de uma grande vitória, de uma grande conquista, onde nós podemos olhar para o nosso super-herói, o maior entre todos, aquele que venceu por nós, e esse sacrifício nos trouxe vida, nos conectou novamente a Cristo, e é muito importante nós termos essa visão. Então a Páscoa não se resume em ovinhos de chocolate, querido, ao contrário, é um processo de novo nascimento, de vida sobre as nossas vidas. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus, nós te amamos, Senhor, pelo teu amor. Aleluia. E é interessante, porque nós vivemos em uma geração que fomos ensinados a sermos fortes, mostrar fraquezas, mostrar medo, insegurança, revelar esses tipos de sentimentos, é como se você tirasse todo aquilo que te protege, o escudo ou uma proteção externa que te impede de pessoas te machucarem. Na verdade, nos ensinaram a ser forte no quesito: ei, é você que decide a tua vida, é você que escolhe os caminhos que você tem que andar, é você que decide o que faz, é você que decide o que sente, é do seu jeito, é da minha maneira. E quantas vezes isso está tão impregnado dentro do nosso coração, que nós até machucamos pessoas que amamos, porque decidimos coisas, e escolhemos do nosso jeito. É algo que foi implantado dentro do nosso coração, colocado dentro de nós, do tipo: eu não dependo de ninguém, eu me viro. E com essa fortaleza, ela traz uma inversão, quando nós olhamos Cristo sendo sacrificado na cruz. Espera aí, o que realmente é ser forte? É sofrer, é padecer por uma causa, por um valor, né? Porque quando nós olhamos para o reino de Deus, força na maneira que o mundo interpreta, a cultura caída interpreta, é totalmente invertida quando nós falamos de força no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Porque no reino de Deus, a frase central nunca foi: seja feita a minha vontade. A frase central no reino de Deus é: seja feita a sua vontade. Então o tema do nosso sermão de hoje é obediência, um caminho dos que confiam. Eu fiz um slide, mas eu não sei se eles vão conseguir pôr, não sei também se vai dar certo, mas beleza. Vai só para quero marcar o coração de vocês. E exatamente nesse ponto, onde seja feita a minha vontade, ou seja feita a sua vontade, é que começa um conflito, um confronto com a nossa realidade, com o que somos, com aquilo que está dentro do nosso coração. Então, uma coisa que você precisa entender e ficar muito claro, é que a vontade que governa a sua vida, revela quem é o seu Senhor. Vou repetir: a vontade que governa, que domina a sua vida, ela revela quem é o seu Senhor. No Getsemane, como nós acabamos de falar, horas antes de Jesus ser crucificado, ele estava ali diante da sua maior dificuldade, pressão, luta, propósito que a vida estava proposta a ele a viver. Jesus, ele estava num momento de agonia, mas
o Getsemane revela o caminho. Então Cristo está ali nos ensinando e nos mostrando o que é realmente ser forte, o que é ter a convicção do que você faz e o porquê você faz. Mateus capítulo 26, 39 diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Rei amado, olha, eu aprendi a nunca falar para o meu pai, a mostrar minha fraqueza, de pai, eu não consigo, pai, eu sou fraco, pai, talvez você já apanhou na rua de um coleguinha seu, ou brigou, e aí você chegou dentro de casa, o que o pai falou? Menino, vem chorar aqui dentro de casa, não, volta para lá, e bate, se vira, resolve seus problemas na rua. Então, a gente foi colocado dentro de uma cultura onde sofrer, precisar de ajuda, mostrar para alguém que eu não estou conseguindo, isso é fraqueza. E por causa desse sentimento, a nossa vontade, ela distorce as respostas que devemos dar na vida. Posso ouvir um amém? Então Jesus, ele fala aqui, indo um pouco adiante, ele sabia qual era o propósito, ele sabia o porquê foi chamado, ele entendeu, porque a palavra se revelava a ele. Ele não estava ali de entrão, de que uma pessoa que caiu de paraquedas, não. Ele estava diante de um propósito, e diante desse propósito, ele teve medo. Amados, quantos propósitos na vida nós temos, quantas coisas que Deus nos direcionou, prometeu para nós, e a gente começa a encará-los, e temos medo deles. Há uma angústia, há um sentimento de dizer, eu quero parar, eu quero desistir, eu não quero continuar. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E Jesus também teve esse momento, mas ele não permitiu com que esse sentimento distorcesse. Ele não olhou para o pai e disse, se eu falar isso para o pai vai falar assim, ei Jesus, como que eu escolhi você para isso e agora você está com medo? Jesus não, acho que é melhor voltar a isso. Jesus, ele não fez isso, ao contrário. Ele diz, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o que eu estou querendo trazer para nós hoje, é que obedecer à voz de Deus, muitas vezes, vai te fazer se sentir fraco, vai te fazer se sentir perdido, vai se fazer, aos seus olhos, você achar que está tudo acabado. Mas o Senhor está ensinando um caminho, e Ele diz, não seja como eu quero. Ele está sendo claro, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E no verso 42, ele continua dizendo, indo a segunda vez, então ele não só fez uma vez isso, ele clamou por de novo, e ele disse, meu pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, então faça a tua vontade. Agora na segunda vez, ele não vai mais lá dizer para Deus, olha eu estou fraco, não, ele escuta de Deus, eu sou contigo, eu sou com você, é esse teu propósito, essa é a tua história. Amado, nós temos que tomar decisões nas nossas vidas, daquilo que Deus colocou sobre nós, e diante do Senhor, por mais que Ele reconheça as minhas fraquezas, por mais que eu tenha medo de tudo isso, eu preciso chegar diante dEle e falar, Pai, olha eu estou entendendo, se eu tiver que então passar por isso, estamos juntos, que seja feita a tua vontade, que não haja em meu coração uma rejeição, que não haja em meu coração um sentimento contrário à tua vontade, por mais que tudo ao meu redor queira declarar que tem alguma coisa errada, eu não estou entendendo as coisas. Então, Deus, Ele quer nessa manhã te ensinar a confiar nele, a obedecê-lo cegamente a sua voz. Posso ouvir um amém? Então não seja como eu quero, mas como tu queres. Existe uma crise silenciosa dentro de nós. Existe
uma confusão dentro de nós que talvez não tenha voz, não entendemos, não compreendemos, mas existe. Porque todos nós aqui queremos a Deus, sim ou não? Todos nós queremos, mas queremos também continuar no controle das coisas. Eu quero Deus, eu preciso de Deus. Deus é a coisa mais importante para nós. Aqui ninguém blasfema contra Deus, aqui ninguém nega Deus. Porém, eu quero estar no controle. Eu quero controlar as coisas, porque, amado, nós queremos as bênçãos, desejamos os frutos do reino de Deus. Nós sabemos que lá tem bons frutos, amém? Sabemos que o Senhor tem boas dádivas para nós, porém, sem submissão às suas palavras. Não porque somos desobedientes, é porque eu amo Deus, mas ao mesmo tempo eu quero continuar no controle. Eu tenho um jeito, Deus, melhor que o seu. Nós queremos direção, nós pedimos direção para Deus. Senhor, me direciona nisso, me direciona naquilo. Buscamos orientação. Estamos aqui nessa manhã sendo ministrados, discipulados pela palavra de Deus. Então nós temos buscado direção, mas se não houver rendição, se eu não render meu coração a isso, não tem valor nenhum. Muito bem, conseguiram aí, né? Já pode passar, estou bem para frente disso. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Mais um pouco. Aí. Isso aí. Então nós queremos as bênçãos, nós queremos as direções, mas não queremos nos render à vontade do Pai. Nós queremos as promessas de Deus. Quantos aqui estão ansiosos, estão aguardando numa expectativa que as promessas de Deus se cumpram sobre a tua vida? Eu todos os dias acordo com essa expectativa. Nós esperamos as promessas serem cumpridas, mas, amado, sem obediência nós não vamos ver promessas cumpridas. Então o que isso revela na nossa vida? Que o maior conflito na vida cristã não está entre Deus e o diabo, amados. Não é Deus brigando com o diabo. Deus venceu o diabo na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Ele é um derrotado, ele é um fraco, ele não tem valor nenhum. E a prova disso, que ele não tem valor, que Deus nos deu autoridade para que ele fique debaixo dos nossos pés. E se você entende isso, se você aceitou Cristo um dia na tua vida, você tem domínio, controle e sujeita todo o inimigo, todo o demônio, toda a hoste da maldade, está sobre você o controle, porque Deus nos deu essa autoridade. Então o maior conflito na vida cristã não é entre Deus e o diabo, não é esse o problema, é entre a vontade de Deus e a nossa vontade. O conflito está aqui, é entre o que Deus quer com aquilo que a gente também quer. Mateus 6, verso 10, Jesus ele ensina algo, ele está ensinando a oração no Pai Nosso. E ele ensina uma coisa muito interessante. O reino dos céus, existe uma vontade. Existe uma voz no céu, fala, existe uma voz no céu. E essa voz diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E o que isso está incluso? Seja feita a tua vontade. Está incluso, querido, quando nós declaramos isso: submissão, redenção e obediência. Quando nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, eu estou me dispondo a se submeter à tua vontade, eu estou me dispondo a render-me à tua vontade, eu estou me dispondo a obedecer à sua vontade. Olha só, João 6, capítulo 6, verso 38,
porque eu desci do céu. Olha o que Jesus está dizendo, ele desceu do céu, por quê? Não para fazer a minha vontade, ele desceu do céu, não para fazer a sua vontade. O próprio Senhor está nos ensinando, que ele veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. João 4,34 diz assim, Jesus disse-lhe, a minha comida, a minha fome, aquilo que me sacia, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ei, querido, quando esse sentimento vai estar no teu coração? Nós estamos andando com Jesus, nós estamos falando que somos desse reino, e se não houver em nós uma fome de fazer a vontade dele, tem algo errado aqui, amados. Posso ouvir um amém? Essa é a voz do céu, essa é os céus declarando algo nessa terra. E como nós ouviremos a voz dos céus nessa terra? Através das nossas vidas. Se eu conheci Jesus um dia, se eu vi alguém, se eu tenho fome de Jesus, se eu tenho vontade de andar nas coisas que Jesus ensinou, mostrou, é porque eu vi pessoas fazendo isso. Eu vi pessoas trazendo o céu na terra, eu vi pessoas declarando o céu, e você também foi alcançado por isso, e nós precisamos continuar ecoando esse som, através das nossas vidas, mas a terra, ela tem um som diferente, ou melhor, o inferno tem um som diferente. O som do inferno é, siga o seu coração, querido, você precisa seguir teu coração. E hoje muito mais forte, tá? Essas evidências que as pessoas têm que sentirem, ser o que elas sentem. Faça o que você quer. São vozes da terra, são vozes infernais. Faça o que você quer da tua vida. Seja dono do seu destino, querido. Essas vozes estão recuando, sabe, mais interessante, amado, que isso não começou hoje, não começou só nessa geração, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, a proposta do inferno era essa, Gênesis 3, verso 4, põe para mim por favor, e disse assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis, como Deus fala, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela tomou do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ei, amado, desde o princípio, a serpente vem com a mesma proposta. Espera aí, você não precisa de Deus. Se você comer disso aqui, você vai ficar independente, você não precisa mais de Deus. A proposta é essa. Você não precisa mais se preocupar com a vontade de Deus, você tem próprias vontades, você decide o que você quer da tua vida. Olha, amado, quantos de nós estamos ouvindo essa voz e respondendo a ela? Mesmo cheios do Espírito Santo. Então, é como se ela estivesse dizendo para você, você pode viver, sabe, sem depender de Deus. Então, o que acontece aqui? A raiz, amado, da rebeldia é o desejo da autonomia. Quanto mais autônomo, independente você é, mais rebelde a Deus você se torna. Posso ouvir um amém? Está fazendo sentido isso para você? Eu quero que essa mensagem não te... ela não é para nos enfiar para debaixo da mesa ou se esconder. Ao contrário, é para trazer uma revelação dentro do nosso coração. Sabe, o homem, ele quer viver sem depender de Deus, mesmo estando neste lugar.
E o único antídoto, amado, para a gente combater essa rebeldia é a obediência. Não existe outro antídoto se nós não obedecermos a voz do Senhor. Isaías 53, verso 6, ele diz a seguinte coisa: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quem é que andava desgarrado? Todos, a humanidade. E isso, o que é andar desgarrado? O texto continua dizendo: cada um se desviava pelo seu caminho. Andar desgarrado é andar segundo a minha própria vontade. Posso ouvir um amém? Juízes 21, verso 25 diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Andar desgarrado é andar segundo aquilo que parece direito aos meus olhos. Ei, deixa eu dizer algo: existe uma nova ótica para nós vermos a vida, e ela é a palavra de Deus. Essa é a verdade, essa é o manual por qual nós somos criados para viver. Aqui está o sentido da vida do homem. Obedecer isso aqui, querido, é trazer o céu na terra, é dizer: seja feita a sua vontade. Amém? Sabe, muitas vezes as pessoas confundem o que Deus está procurando. As pessoas, elas têm uma leve, eu não vou dizer profunda, né? Que você determine isso sobre a tua vida, mas confusão sobre o que Deus está procurando. E geralmente, quando as pessoas vão olhar, o que Deus está buscando? Se Deus olhar para vocês hoje, nessa manhã, e eu acredito que Ele está olhando, e Ele está buscando algo, Ele está procurando algo, e na maioria das vezes, nós vamos olhar para aquilo que nós fizemos para Deus, ou seja, aquilo que é segundo a minha capacidade, meus talentos, meus dons, meus fazeres nas obras. Então, o que Deus está buscando de você, Felipe? O que Deus está buscando de você, Paula? O que Deus está buscando de cada um de nós aqui? Aí a gente vai olhar para as obras das nossas mãos. Se eu vou para a igreja, se eu leio a Bíblia, se eu uso o meu talento, eu sou um bom administrador, se eu toco, e se eu prego, e aí vai sucessivamente para um monte de coisa. Sabe, quando Deus dá uma missão, se você olha para o teu propósito, se você olha para aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida, Ele tem uma história com você, Ele tem uma jornada com você, e aí sempre você vai estar olhando para a tua habilidade, tua capacidade de fazer aquilo, e aí sim, você pega e dá uma resposta para Deus: Senhor, eu sou capaz disso. Do tipo, um casamento lindo, nossos pastores são um exemplo aqui no casamento, pastor Luiz, pastora Carla. E Deus deu a capacidade para o Luiz ser um bom marido, um homem romântico, um homem que valoriza a mulher, que não faz dela um objeto, mas ela é o seu principal valor, é a tua joia preciosa. Amém? Só que essa joia preciosa, às vezes, ela dá uns defeitos, e ela falha, ela erra. Mas o Luiz, porque ele é dotado de capacidade de amar, ele não responde com grosseria, ele não responde, sabe, com aspidez, ele responde em amor, diferente do Paulo, né, do pastor Paulo, porque ele é grosso, ele não tem a capacidade de amar. E quando a esposa dele, que às vezes tem alguns defeitinhos, falha, ele é grosso, e ele vai dizer para Deus: Senhor, eu sou assim mesmo, eu não tenho capacidade para isso. Percebe? Então, quantas vezes na nossa vida, a resposta que nós damos para Deus diante das situações que Ele colocou sobre nós, ela sempre está apontada para a nossa capacidade de fazer, para a nossa habilidade naquilo. E as pessoas acham que Deus está procurando essa capacidade. As pessoas confiam fielmente, sabe, no seu sexto sentido, que eu não sei de onde veio, talvez das trevas,
que o que Deus está procurando, a capacidade delas de fazerem algo que Deus colocou como um propósito na vida delas. E amados, Deus não está procurando capacidade, Deus está procurando obediência. É totalmente diferente. Posso ouvir um aleluia de novo aí? Aleluia. Glória a Deus. A obediência é o que Deus está procurando. Porque você imagina comigo Noé? Deus pega e fala: Noé, agora você tem um propósito. Você precisa construir uma arca. Não tinha nem dilúvio, nunca viu dilúvio. Vai vir um dilúvio, vai vir um problemão aí. Noé nunca viu isso. Ele é totalmente desprovido de capacidade de enfrentar dilúvio, porque não existia. E Noé não vira para Deus e fala: mas Senhor, eu não sou capaz disso. O que Noé faz, querido? Sabe, se nós olharmos para Josué, meu servo Moisés morreu, agora você é o cara da batalha. Eu? Imagine Josué. E ele falando assim: eu quero que você vá agora e derrube as muralhas de Jericó. Talvez para você, amado, que confia na capacidade, se teu nome fosse Josué, e você estivesse na época de Josué, você diria para Deus assim: tudo bem, então eu vou precisar de uma bazuca, eu vou precisar de mísseis, eu vou precisar de granadas, eu vou precisar de dinamite, porque o negócio vai ser louco. Aí Deus fala assim: você não precisa de nada disso. O que você precisa é dar 7 voltas na muralha. Josué ia falar: ei, Deus, o senhor está maluco? Dar 7 voltas numa muralha não muda nada. O que muda é a bazuca, Deus, você não está entendendo? O que muda são a forma que eu enxergo, é a minha vontade, Deus. Deus está falando com você, querido. Glória a Deus. Imagine Moisés. Moisés, você vai estar diante do rei Faraó, e você vai falar com muita autoridade, com muita ousadia, porque você vai ser esse portador da minha voz. E Moisés começa a gaguejar e falar: Deus, eu não sei nem, você está aceitando, eu não tenho capacidade. Imagine, nós precisamos de um rei agora. Samuel, profeta, vai para casa de Jessé. E vai lá, entre os filhos de Jessé, eu vou escolher um rei. Amados, na cabeça de Samuel, o rei precisava ser tomado de capacidade, forte, bonito, alto, inteligente, bravo. Ele chega lá, e os 8 filhos de Jessé, se eu não me engano, tinha todas essas características, mas Deus não colocava isso no coração dele, não dizia que era aquele. E Samuel estava confuso, mas Senhor, segundo a capacidade, esses são melhores. Na verdade acabou, não tem mais ninguém aqui, Senhor. Deus fala: tem. Samuel vira para Jessé e fala: acabou, seus filhos, só são esses. Aí um insight dá na cabeça de Jessé. Ele lembra que tinha um pequenininho que não servia muito, rejeitado, totalmente desprovido de capacidade. Está entendendo, Luiz? Abre a cabeça, gente. Totalmente desprovido de capacidade. Quando você olhar para a tua vida, não olhe para as capacidades que você pode, para você sonhar com aquilo que Deus está colocando dentro de você. Quando chega o Davi, o pequeno Davi, está aí um homem, segundo o meu coração, não provido de capacidade, mas provido de algo que todos esses que eu citei aqui tinham em comum. O quê?
obediência. Está entendendo? Está entendendo Deus falando com você, querido? Para de olhar para a tua capacidade. Eles obedeciam. 1 Samuel 15:22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Em outras palavras, tem porventura o Senhor um prazer, uma preocupação em tuas capacidades, em teus sacrifícios, naquilo que você pode fazer, querido? Não! Eis, e ele continua dizendo: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, querido. Então, o Senhor está chamando a gente para obedecer, mas obedecer a Ele vai trazer um sentimento de fraqueza dentro do nosso coração. Posso ouvir um amém? Deus, Ele nunca vai ungir talentos, querido. Deus, Ele responde obediência, tá bom? Não está dentro da tua capacidade, está dentro da tua obediência. A transformação da sua vida, viver os propósitos, viver agradando a Deus, é uma questão de obedecer. E a obediência, ela está ligada à confiança. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar. Romanos 1,5 diz: para a obediência da fé. Romanos, vem comigo, Romanos 1,5. Por meio deles recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência. Não é a capacidade segundo os talentos, os dons que eles têm, não. Obediência da fé. Então fé e obediências estão conectados, eles não dá para serem separados. Tiago capítulo 2 verso 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, ou não tiver obediência, é morta em si mesmo. Posso ouvir um amém? Então obediência, amado, é confiança em Deus, e desobediência é confiança em si mesmo. Toda vez que você confia em si mesmo, você está andando por um caminho de desobediência. Posso ouvir um amém? Amém. Quero fazer uma pergunta para você. Quando você desobedece, presta atenção na pergunta: o que está acontecendo? Quando você desobedece, o que está acontecendo? A resposta é essa: você parou de confiar. Olha para a pessoa do teu lado, fala: você entendeu? Quando você desobedece, você parou de confiar. Olha para mim agora, por favor. Look at me now. All right. Thank you. Essas eu aprendi. Quando você desobedece, você parou de confiar. Sabe, as pessoas querem viver milagres, e nós temos falado muito sobre isso. E de verdade, tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser em fé. Aquilo que não fizer por fé é pecado. Se eu amo a minha esposa, eu tenho que amar em fé. Se eu como, eu tenho que comer por fé. Se eu me visto, eu tenho que me vestir por fé. O que é isso? Como assim? Tudo que fazemos precisa ter fé envolvido, amém? Glória a Deus. Quando então eu quero andar e viver os milagres de Deus, e as promessas e os sonhos de Deus para a minha vida, eu preciso ter fé para que esses sonhos continuem acontecendo. Lembra que a fé, ela pode se enfraquecer? Nós falamos sobre Pedro andando sobre as águas. Ele saiu em fé,
Ele pisou a primeira vez na água que não tinha estrutura, que não podia suportar, e ele ficou firme, porque ele teve fé. Mas no processo, ele deixou de ter fé. O que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Toda vez que você perceber, amado, que a sua vida em relação a Deus, as respostas, está esfriando, está sendo desgastante, ir para a igreja é difícil, continuar orando é complicado, fazer isso, continuar crendo é mais difícil ainda, é porque, querido, você está agora deixando de confiar, a sua fé está sendo enfraquecida. Por quê? E eu entendo que talvez aqui ninguém aqui queira assumir que deixa de confiar, que é um desobediente. Quem aqui tem assim com toda convicção, eu sou um desobediente, eu sou um homem que desonra a Deus, eu sou um homem que não me importo com as coisas de Deus. Eu creio que ninguém aqui tem no teu coração, no teu sentimento. Nós imaginamos que isso seja um acidente na nossa vida, mas não temos essa vontade, e glória a Deus por isso. Porém, como somos desobedientes, como confiamos, a desobediência que eu quero falar, deixa eu deixar claro, é confiar em si mesmo. Como assim, AP? Sabe? Por exemplo, você confia mais na lógica do que na palavra de Deus. Espera aí, é impossível isso. Lógica. Olha para a tua saúde. Qual que é a lógica? Dor, doença, câncer, morte, enfim. Lógica. Eu olho para um jovem ali que a lógica já não dá mais certo. Não é, Felipe? O câncer não teve poder sobre a tua vida, não é verdade? Glória a Deus. Mas se você olhasse para a lógica, quantas vezes você entrou numa bad da tua vida porque você olhou para a lógica? Mas o Senhor te resgatou, não é verdade? Se você confiasse em você, estava na onde? Talvez enterrado agora. Está entendendo, querido? Nós desobedecemos a Deus quando a lógica começa a ter mais sentido do que a palavra de Deus. Nós começamos a desobedecer a Deus e a confiar em nós quando as experiências falam mais do que a palavra de Deus. Não, mas peraí, eu já vivi, as suas experiências são mais fortes do que a mensagem. Nós começamos a desobedecer quando nós confiamos mais no nosso sentimento do que no que Jesus está dizendo ao nosso coração. Deus está falando com você? Toda desobediência, amado, é uma declaração silenciosa. Toda desobediência nossa é uma declaração silenciosa, dizendo assim: Deus, eu confio mais em mim do que em Ti. E por que a obediência é tão difícil então? O que acontece, apóstolo, dentro do meu coração, que eu percebo essa luta dentro de mim? Porque a obediência a Deus vai ferir o teu orgulho todas as vezes, querido. Ela vai te confrontar. E o que está em jogo é teu orgulho, é o teu ego. A obediência vai ferir assim, eu preciso entender por que isso. Então, geralmente, nós queremos entender tudo que está acontecendo. Não, eu preciso entender. Eu preciso controlar. Não está no meu controle. Eu preciso ajustar a vontade de Deus. Não, Deus, vamos fazer um negócio. Para de fazer negócio com Deus.
Uma coisa que você precisa entender, amado, é que a obediência exige algo que o homem moderno odeia. Sabe o quê? Dependência. Aqui a gente não quer prestar conta para ninguém. E o bom é que Deus colocou líderes na sua vida. Glória a Deus, eu sou um. E eu vou falar na vida de vocês. Vou pegar pesado. Vai falar com Deus. Não é, Lu? Faz assim. Pode falar, Pi. Então, primeiro ponto para a gente vencer esse orgulho. E eu estou caminhando para o final. Mateus 5, verso 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Não, acho que na segunda parte. Diz assim: se não nos converterdes e não vos fizerdes como meninos, em verdade eu digo, se vocês, põe na ARC para mim que fica melhor. Que é a mesma coisa, mas é de uma forma que eu compreendo melhor para explicar. Não tem ARC? Até ele achar. Foi? Muito obrigado. E disse, em verdade, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, fala, como criança. Muito obrigado, meus amados. Pois 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Ou melhor, foi Lucas 5, 31. Lucas 5, 31. E Jesus respondendo disse, não necessitam de médicos que estão são, mas sim os que estão enfermos. Presta atenção na pegada que Jesus está trazendo para nós. Ele está falando assim, olha, você quer ser dependente de Deus? Fala para mim, você quer? Responde, você quer ser dependente de Deus? Não necessita de médicos sãos. Verso 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e arrependidos. Obrigada. Escuta aqui, amado. O que esses três têm? Os pobres de espírito, os como criança, os enfermos, porque Jesus não veio para os sãos, Ele não veio para os sãos. O que Deus está ensinando a gente? 2 Coríntios 12, 9 responde: a minha graça te basta. Obrigado. 12, 9. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder, fala o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode aplaudir Jesus? Só quem é fraco, aplaude Jesus bem forte aí. Amado, quem acessa o reino dos céus são os fracos. Porque os fracos vivem dependente dEle. Os fracos não querem olhar para suas capacidades, eles já sabem, eles já são assumidos, somos fracos. Deus se revela aos dependentes, não aos autossuficientes. Enquanto você estiver no controle, você não vai conseguir entender a revelação do reino de Deus. Enquanto você acha que dá conta, enquanto você continua fazendo do seu jeito, você não acessa o reino de Deus. Quando você reconhece que precisa, de verdade, querido,
Qual foi o dia que você foi humildemente reconhecendo que precisava dele e você não viu o reino de Deus sobre a tua vida sendo revelado? Muitas pessoas vão humilde, mas com uma humildade falsa. Porque elas querem ainda que Deus faça do jeito delas. Aí elas choram, elas se humilham numa questão do que ela entende de humilhação, mas ainda está o jeito dela. E a humilhação que nós estamos dizendo aqui é dependência. Não a minha, mas a sua vontade. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. A força no reino começa quando você para de fingir que é forte, querido. Posso ouvir um amém? A força no reino de Deus, ela começa quando você para de fingir que é forte. Sabe, é bem simples. A gente bate um papinho com você, acho que é 5 segundos o suficiente para a gente saber que você está tão forte e não quer saber de nada daquilo que a gente está querendo falar para você. A gente, por amor, tá bom, vamos lá, até aqui, seu coração, a vida vai te ensinar, amado. A tua própria vida vai te ensinar. Mas você pode parar com isso hoje, sabe? Segundo ponto, então, primeiro ponto, amado, reconheça que você é fraco. Segundo ponto, a obediência verdadeira, ela tem 3 marcas na nossa vida. A pastora, ela fala muito sobre isso aqui, nas aulas. A gente tem até um jargão aqui, que a obediência ela é imediata, absoluta e com alegria, amém? Glória a Deus. Só que eu quero dar um outro nome para essas mesmas coisas, tá bom? Eu sou fresco, eu quero dar outro nome para as outras coisas. Então a obediência verdadeira, ela tem 3 marcas. Primeira marca, imediata, né? Essa não tem como mudar. Mateus 4:20 diz assim: então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Sabe, Pedro, os irmãos de Pedro estavam pescando, e eles tiveram um encontro com Jesus. E não foi só um encontro, Jesus disse algo para eles: me sigam, me obedeçam, escuta o que eu estou falando. E o que eles fizeram? Imediatamente. Enquanto você não responder imediatamente, não vai haver obediência, porque aí você vai começar a pesar. Sabe, Lucas 9:62 diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, está pronto para o reino, para manifestar o reino. Então toda vez, amado, que você receber algo, uma direção de Deus, uma ordem de Deus, o que Deus está te chamando, você não pode começar a pensar: quando eu começo? Não é depois, é agora. Posso ouvir um amém? Não é quando eu melhorar, porque as pessoas sempre falam assim: quando eu melhorar, eu vou, quando eu passar desse trauma, quando eu tiver mais forte, amado, o que Deus pediu para você, Deus está falando, é agora. A obediência precisa ser imediata, não é quando fizer sentido. Não, agora faz sentido eu falar mais manso, agora faz sentido. Não, é imediata. Sabe por quê? Porque obediência atrasado é desobediência. Posso ouvir um amém? Obediência atrasada é o quê? Muito bom. Segundo, interna. Além de imediata, a obediência não adianta ser só externa. Muitas pessoas querem ter um estereotipo de obedientes a Deus, mas se o coração não tiver, não vale nada. Você pode fazer tudo que você está fazendo bonito aqui, ó. Você pode servir, você limpa a igreja, você tem CA na tua casa, você vai na CA, você canta louvor, você lê a Bíblia, você faz tudo. De novo, confiando na sua capacidade.
mas aqui dentro está ruim, tem que arrumar o que está aqui dentro. Posso ouvir um amém? Isaías 29:13, eu vou lendo, não vou esperar vocês. Este povo se aproxima de mim com sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Salmo 51:6, diz, eis que me ama, eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no nosso íntimo. Ele diz assim, que o mandamento dele é amar Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso coração. Você já viu o filho que a mãe pede para ele, faz um negócio para mim agora? Ele faz. Mas murmurando, chutando tudo. É assim, mãe, que você queria que seu filho fizesse? Você pede um negócio do teu marido, ele faz. Mas sem o coração estar naquilo, isso te agrada, isso te alegra? Então, segundo ponto, para a obediência ser verdadeira nesses 3 processos, ela precisa ser interna. Não é só um comportamento que Deus está querendo, Ele quer um coração alinhado. Posso ouvir um amém? E terceiro, precisa ser integral. Primeira Samuel capítulo 15:23 diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deuteronômio 5:32 diz assim, tende pois cuidado de fazer como vos ordenou o Senhor, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Pode deixar o neném chorar, não tem problema nenhum, daqui a pouco ele para, em nome de Jesus. Obrigado. Não, é que a mãe deu colo, ele sabe como ganhar a mãe dele. Viu? Ele põe a mãe de pé quando ele quer, né? Não, G. Glória a Deus. Deixa, aí ó, viu? Acabou. Glória a Deus. Não mata ele não, tá, irmã? Deixa ele chorar, faz bem para os pulmões. A obediência, ela precisa ser integral, ela não pode ser 99%, amado. Ela precisa ser 100%. Samuel, 1 Samuel 15, vai falar, ele diz aqui no verso 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Saul, ele recebeu uma ordem. Ele recebeu uma ordem para chegar numa tal cidade, destruir tudo da cidade. Mas chegou na cidade lá, ele matou todos os homens. Ele falou, não, vou guardar o rei, porque eu quero humilhar o rei. E os gados aqui, eu também não vou matar, porque nós vamos fazer churrasco. Quando Samuel chega lá, fala, Saul, o que você fez? Não, é que eu só poupei os gados. Isso aí dá certo para nós fazer churrasco. Sabe, amado, quantas vezes nós estamos fazendo isso com Deus? Deus pede algo, você faz parcial. Não é obediência. A obediência parcial é uma rebeldia disfarçada de espiritualidade, querido. Você que obedece parcialmente, você que sempre está se rebelando contra, isso é uma rebeldia disfarçado de espiritualidade. Quando você obedece parcialmente, você está escolhendo a sua vontade acima da vontade de Deus, sobre a vontade de Deus. É a sua escolha parcial. Aonde você estava quando Deus estava criando todas as coisas? Como nós podemos ser tão presunçosos ao ponto de dizer, Deus, o Senhor falou para eu fazer desse jeito, mas eu dei uma melhorada no processo aqui, Deus. Cara, você é demais. Depois eu vou marcar uma hora, nós dois, para você me ensinar como que você consegue ter essa sabedoria acima da de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus?
Quantas vezes Deus mandou fazer algo e você ajustou? Vou fazer do meu jeito, assim ficar melhor. Deus vai entender. Deus não vai entender nada, querido. Você não é um consultor de Deus. Você não é um psicólogo de Deus. Deus não é louco. Ele sabe o que faz. O que Ele quer é que você acredite nele. E isso vai custar sua obediência. Toda vez que você melhora a ordem de Deus, você corrompe a vontade dEle. Percebe? Toda vez que você está fazendo algo a mais do que Deus pediu, você corrompe a vontade dEle. Lucas 6,46 diz assim: e por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? João 14,15 diz: se vocês me amam, guardai os meus mandamentos. João 2,5 diz: fazei tudo quanto eu vos disseres. Feche seus olhos um pouco. Faça uma reflexão agora. Uma reflexão pessoal. Em que área você está resistindo a Deus? Que área da sua vida existe uma resistência a Deus? Pense. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a pensar nisso. Pense, o que Deus já te falou que você ainda não fez? O que Deus já te pediu que você ainda está olhando para a tua capacidade de fazer? Pense mais um pouco comigo. Aonde você está obedecendo parcialmente? Onde você está obedecendo parcialmente? Olhe para mim, querido. Há duas formas da gente viver, amados. Você pode viver a sua vontade, ou pode viver a vontade de Deus. Existem só essas duas formas: a sua ou a de Deus. A sua é viver guiado pelo seu próprio coração, pelos sentimentos, pelas lógicas, das razões, da sua cultura, da maneira que você enxerga a vida. Isso é limitável, é instável. Isso é cansativo e sobrecarregado. Andar da nossa vontade, querido, é sempre você vai precisar ter uma performance melhor. Você vai precisar ser melhor de novo, cara. E de novo, porque senão você vai ficar para trás. É sem frutos eternos, amado. São só momentâneos. E amanhã tem fome de novo, cara. Mas viver a vontade de Deus, querido, é viver guiado pela fé. É viver guiado pela obediência, pela confiança em Deus. É viver alinhado e sustentado por Ele. É viver uma paz verdadeira, uma estabilidade, que não importa o lugar que eu esteja, não importa a crise que eu esteja passando, eu estou firme nele. Viver a vontade de Deus são frutos duradouros, querido, que vão ser gerados na nossa vida. Sabe, se você pega um adolescente com 12 anos e um homem com 35 anos, e ele aconselhar esses adolescentes, e se esses adolescentes obedecerem a vida deles, é óbvio que eles vão estar na frente de muitos outros adolescentes que não obedecem, sim ou não? Imagine, amados, se nós então obedecermos a Deus. Presta atenção. É um caminho real e verdadeiro.
Imagine os resultados que você pode alcançar na tua vida, se você então ouvires a voz do Senhor que te chama hoje para isso. Sabe, em todo esse contexto, querido, homens e mulheres tomaram uma grande decisão na vida deles. O Senhor um dia vira para Abraão e ele fala: olha, tem dois caminhos, cara. Tem um caminho de morte e um caminho de vida. Escolhe o caminho que você quer andar. Josué, um dia foi pautado o teu coração em relação ao caminho a ser escolhido. Ele disse: eu e minha casa escolhemos o Senhor. Lucas 9:23, Jesus ele faz essa proposta. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, escolha hoje negar-se a si mesmo e toma todo dia a tua cruz e siga-me. Quem governa a sua vida hoje, amado? Sua vontade, seus sentimentos ou Deus?